Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho. Lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 2. O Espírito Santo é uma pessoa. Para a meditação. A segunda verdade mais importante sobre o Espírito Santo é que ele é uma pessoa da Trindade. Jesus nos disse para sermos batizados em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. Paulo encerrou uma de suas cartas com esta bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 2 Coríntios 13, verso 14. Pedro iniciou sua primeira carta com as palavras: o segundo a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e redenção pelo seu sangue. 1 de Pedro 1, verso 2. No início do século II, Tertuliano, c. 160 e c. 225, cunhou uma expressão latina, trinitas, da qual deriva a palavra Trindade. Ele também se referiu ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo como pessoas. Assim, a Igreja se referia às pessoas da divindade dessa maneira. A doutrina da Trindade tem sido o ensinamento ortodoxo da Igreja cristã por 2000 anos. Não tente entender esse ensinamento. Apenas acredite nele. Não tente entender a eletricidade, apenas use-a. A Trindade nos é dada não para compreendê-la completamente, mas para crer nela completamente. Portanto, Trindade é uma palavra que não tenta explicar, mas apenas identificar as pessoas da divindade. Dito isso, o Pai e o Filho são vistos como o Ele. O Espírito Santo também deve ser entendido como o Ele. Jesus se referiu ao Espírito Santo como o Ele. João 14, verso 16 e 16, verso 8. E o apresenta como Alon Paracletos. A tradução literal do grego é o outro Alon que vem ao seu lado Paracletos. É impossível traduzir Paracletos com uma única palavra, embora tenha sido traduzido de várias maneiras como o Consolador, Defensor, Advogado ou o Ajudante. Todos esses conceitos descrevem exatamente o que Jesus era. Ele era a pessoa que se aproximou dos 12 por cerca de 3 anos. Os discípulos conheciam Jesus em um nível natural. Eles sabiam sua aparência, conheciam a cor de seus olhos, o som de sua voz. Ele havia sido fisicamente real para eles durante aqueles 3 anos, e eles o viram, ouviram e o tocaram. 1 João 1, verso 1. Jesus era uma pessoa real. Embora invisível para nós, o Espírito Santo ainda é uma pessoa real. Portanto, nunca pense no Espírito Santo como um ou ele, uma atitude ou uma influência. Ele é uma pessoa e tem maneiras bem definidas. Chame essas maneiras de peculiares, excêntricas ou únicas, se preferir, mas ele tem suas maneiras. Você pode não gostar dos seus caminhos, mas aceite-os e siga em frente. Ele é o único Espírito Santo que você tem.
Ele não se ajustará a você, você tem que se ajustar a ele. O próprio Espírito Santo falou do antigo Israel, que não conhecia os caminhos de Deus, Hebreus 3 versos 7 ao 10. Deus se entristeceu porque o seu próprio povo da aliança não conhecia os seus caminhos. Eles deveriam tê-los conhecido. Mas não o fizeram. Deus tem os seus próprios caminhos e quer que os conheçamos. E assim é com a pessoa do Espírito Santo. Ele quer que conheçamos os seus caminhos. Como veremos mais adiante, o Espírito pode ser entristecido, pode ser apagado e pode ser blasfemado. O Espírito Santo também pode ter alegria. Em Romanos 14 verso 17, Paulo falou sobre a alegria no Espírito Santo, ou ênfase adicionada, embora também tenha se referido à alegria do Espírito Santo em 1 Tessalonicenses 1 verso 6. É a sua própria alegria. Essa alegria não é necessariamente o que sentimos, é o que ele sente. E, no entanto, às vezes, ele nos convida a sentir o que ele sente. Em Atos 2 verso 28, isso é chamado de alegria. Foi exatamente isso que experimentei há alguns anos enquanto dirigia meu carro, um evento ao qual retornarei mais tarde. Portanto, precisamos aprender a diferença entre sentir-se feliz por causa das circunstâncias e sentir a mesma alegria do Senhor, Neemias 8 verso 10. Certamente não há nada de errado em sentir-se feliz por as coisas estarem indo bem para nós. De fato, houve grande alegria naquela cidade quando muitos dos paralíticos foram curados, Atos 8 versos 7 e 8. A boa notícia de que os gentios estavam sendo convertidos encheu os discípulos de alegria, Atos 15 verso 3. Mas o nível mais elevado de alegria neste planeta é quando nos é permitido experimentar a mesma alegria do Espírito, sentir o que ele sente. Pedro ressaltou que seus leitores não tinham visto o próprio Jesus, mas que o experimentaram mesmo assim. Vocês não o viram, mas o amam, e, embora não o vejam agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, 1 de Pedro 1 verso 8. Pois quando a pessoa do Espírito Santo nos permite experimentar a sua alegria, ela é verdadeiramente indescritível. Para estudo e devoção adicionais. Neemias 8 verso 10. João 14 verso 16 ao 21. 1 Coríntios 12 verso 4 ao 6. Efésios 4 verso 4 ao 6. Hebreus 3 verso 7 ao 11. Judas 1 verso 20 ao 21. Oração. Espírito Santo, eu te recebo de volta em meu coração. Permite-me experimentar a tua pessoa e a tua alegria em medida cada vez maior. Em nome de Jesus. Amém.